Oi, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo, bem-vinda ao Strategist Revival, novo episódio. Obrigado demais por topar participar. Engaje-se também, se possível, dê o seu like, compartilhe para ajudar a gente na exposição do podcast, para ter mais ainda seguidores, que eu gosto demais. Enquanto isso, assista a esse papo incrível com o meu ex-chefe, o Cocá, Bertrand Coca-Alemã, francês brasileiro, que admiro muito e que hoje está na França, né, Cocá? Mas Isso. passou quantos anos no Brasil, Cocá? 24 anos. 24 anos no Brasil. Que história. É. Os dois, franco-brasileiro. Em primeiro lugar, obrigado demais por topar participar do meu podcast e meu ex-chefe, com quem eu aprendi muita coisa. E me conta um pouco sobre, para o pessoal conhecer também da sua carreira. Eu conheço bastante, mas queria até saber mais. Bom, eu que te agradeço, né, pelo convite. Minha carreira foi no Brasil, na verdade, né? Eu comecei como gerente de projeto na área de digital. Depois eu tive o insight de querer trabalhar com publicidade. Eu entrei na Efinasca, fui muito feliz lá. Entrei como gerente de projeto na área de internet, que ficava dentro da criação. E aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar com planejamento estratégico para a Skol, que foi uma super escola também, trabalhando com o Fernão Alfen. E trabalhar para a Ambev realmente é um desafio. Você aprende, é tudo super acelerado. E escola, eu posso dizer que a gente viveu os anos dourados da marca. A número 1. A gente fez muita coisa, a gente fazia 18 campanhas por ano. A gente tinha um share que ultrapassava 34%. Quer dizer, era número 1, mas era número 1 de longe, né? Então foi muito estimulante trabalhar nessa época. Da Efinasca mudei para a Isobar, onde a gente se conheceu, e muita gente talentosa. Muita gente que eu até hoje posso chamar de amigos e pessoas que eu admiro. Não sei nem por onde começar, mas a Marina Pires, por exemplo, que era seu par, a Natália Traudi, que cuidava de social media content, Rose, da mídia, o Rafa Vasconcelos. Era uma grande Isobara, né? Sim, talentosíssimos. Muita gente talentosa. E acho que na Isobar foi da minha transição de Efinasca para Isobar, acho que foi um pulo grande demais para mim. Eu não me dava conta que na Efinasca eu gerenciava a relação com o cliente, até aí tudo bem, mas eu tinha 2 pessoas que eu tinha que coordenar, que eu tinha que gerenciar. Cheguei na Isobar, era uma equipe de 27, com 3 áreas distintas. Então, a complexidade para mim foi bem alta. Trabalhar com a Ana Cortá é uma escola também, mas não simplifica o trabalho de gestão. E quando a Renata Bockel chegou, eu acho que foi um momento mais sadio da minha relação com a agência. Eu voltei a fazer aquilo que eu fazia na Efinasca, que é focar numa conta. Eu comecei a cuidar da Fiat de uma maneira mais prioritária. Era a conta mais importante da agência e eu fui feliz. Foi uma época que foi muito boa. Eu recebi um convite de trabalhar na Nike, que eu tinha muita relação com eles desde a época da Efinasca. E o tipo de proposta que você não recusa, né? Era antes da Copa das Confederações, preparação para a Copa do Mundo. Uau! Depois a Olimpíada em 2016, era realmente uma oportunidade única, né, de se juntar à Nike. E tiveram erros meus, certeza. Eu fiquei muito pouco tempo, eu pedi demissão depois de 7 meses. A Nike foi uma empresa difícil demais para eu navegar. A Matrix, né, toda a hierarquia horizontal, vertical, diagonal, não me adaptei.
E eu tive que sair. Minha primeira filha tinha acabado de nascer, a Chloe. Fiquei um pouco em casa. E depois voltei ao mundo de agências, pulei em várias agências. Fiz as puro sangue digital, fui numa agência 100% tradicional. Foi muito legal, na verdade, porque aprendi sobre culturas de empresas diferentes, com desafios distintos. E aí esse percurso me levou até a TIDS, que era um veículo de mídia pequeno, na época no Brasil. As agências estavam, na verdade, investindo muito pouco nos planos, só testando, né, a mídia. E aí eu me interessei pelo formato, que é um formato que se insere dentro de artigos de conteúdo que são profissionalmente produzidos, onde tem jornalistas por trás, né? Me interessei também porque é uma empresa francesa. Eu pensei, putz, do ponto de vista de cultura de empresa, de repente pode ser interessante para mim. E eu não vou negar que eu também me interessei porque eu nessa altura do campeonato, eu já estava com minha segunda filha, que tinha 1 ano, e com minha mulher, a gente queria morar fora. E aí eu pensei, multinacional, francesa, eu francês, de repente, pode ter um jogo aí. E aí eu entrei na TIDS em 2017 e 6 meses depois eu fui promovido a um cargo global. Depois de 1 ano na TIDS, me mudei para Nova York. E aí minha vida mudou realmente, porque era um outro patamar, na verdade, de trabalhos, né? Lidar com CMOs globais. Eu lembro nessa época, antes do Covid, eu viajava o mundo, eu estava nos palcos do Festival of Media em Rome, Adweek em Tóquio. Era uma vida legal, completamente louca, né, para mim. E eu amo isso, eu amo essa adrenalina de subir em palco e falar em público, é uma coisa que me estimula muito. E você é challenging também, porque você tem que trazer um conteúdo que é relevante, né, para a audiência. E além disso, a adrenalina também na tua relação com clientes, você está num altíssimo nível, saber que tudo aquilo que está na mesa, quando você está numa reunião dessa, é muito grande, né? Pode ser uma decisão entre uma empresa duplicar o investimento na TIDS, manter ou reduzir. Ou, num caso de uma catástrofe, parar. Falar, eu não quero mais trabalhar com esses caras. Existe essa responsabilidade quando você tá nesse nível, né, de reuniões. E eu acho muito estimulante. Eu acho que é uma coisa... E então, 2 anos em Nova York, depois fui morar em Londres, porque eu queria voltar para a Europa. Na verdade, eu queria voltar para a França, mas a TIDS pediu para eu vir para Londres. Me mudei no meio do Covid. Eu cheguei em Londres, ainda tinha Covid. E depois de 6 meses, eu falei para o meu chefe, falei, olha, vocês estão me pedindo para morar aqui na Inglaterra, mas eu estou trabalhando de casa e eu quero voltar a morar na França. Faço parte de um time global, tem gente na Suíça, na Espanha. Por que eu não posso morar na França? E foi aí que eu fiz a mudança, que eu me mudei para a França. Fazem 4 anos que eu estou morando na França agora. Por isso que você brinca que eu sou corintiano, mas sou um corintiano de Araque, né? Porque desde que eu comecei a morar fora, eu estou acompanhando muito pouco. Agora que eu estou de férias no Brasil, fui ver o jogo do Corinthians e Palmeiras, fui pé frio, mas me fez bem me reconectar, né, com a torcida e tal. Eu adorei. Aliás, pequena parênteses, eu não sabia, mas eu vi aquela... Você já viu aquela bandeira da Pinga 51 que eles botam nos jogos? Não vi, não. É um bandeirão assim do logo da cachaça e tá escrito assim, 51 é pinga, nunca serão. É demais. A torcida do Corinthians é demais. Torcida do Corinthians é demais. Tá vendo? Você é demais também. Por isso que você é torcida do Corinthians também, meu amigo. Você não assiste muito, mas faz parte do seu coração. Você foi num jogo, agora que você tá aqui de férias, praticamente, no Brasil, em São Paulo, foi assistir um jogo do Corinthians. Eu vi no seu stories. Sim. Então é demais isso.
E como é que é esse trabalho global que você fez? Você contou um pouco aqui em relação à cultura, sabe? De você tem essa vida que você já viveu nesses dois países, que me parece que são os dois países de origem seu de uma certa forma, né? Sim. Brasil e França. E como que é esse trabalho global de você entender a cultura de cada região e se isso faz diferença na hora de pensar no business também? Eu acho que eu falo com sotaque em todos os idiomas. Você consegue imaginar isso? Quando eu estou na França, as pessoas me perguntam de onde eu sou. Quando eu estou no Brasil, eu tenho sotaque, você sabe disso. Quando eu falo inglês, eu tenho sotaque. Não tem um idioma que eu não falo sem sotaque. E eu acho que isso me deu um pouco de legitimidade para navegar em situações diferentes, de culturas diferentes. Porque, de alguma maneira, eu sou gringo em todo lugar que eu vou, né? Então, eu acho que para as pessoas que também são imigrantes em Nova York, eu tive muita facilidade para me conectar, para trocar. E mesmo para os que não são imigrantes, eles têm curiosidade, né? Você vem do Brasil, então é uma, é uma vantagem competitiva, eu diria, ser um pouco cidadão do mundo. É uma facilidade que você tem. Você sabe disso, né? Quando você brinca, né? Você é francês, corintiano, é um cartão de visita, né? Cartão de visita. Ajuda para as pessoas situarem o personagem, né? Para situar a pessoa. E aí dentro dessa oportunidade de trabalhar com muitos colegas de trabalho, assim, quando eu trabalhava em Nova York, eu trabalhava com estrategistas baseados na Europa, um designer no Brasil e um cliente em Tóquio. Então, e era isso antes do Covid. A gente já trabalhava de forma remota por uma questão de necessidade, não? Tipo, não tinha como se juntar no mesmo lugar. Então, você se adapta, você precisa ser resiliente, você tenta falar o idioma de todo mundo, de cada um, e ser um pouco esse buffer, né, num projeto, numa determinada campanha, um briefing. Você ser um tradutor, né, de cada ponto de vista. E eu acho uma coisa que vem naturalmente para mim. Hoje, por exemplo, quando eu penso no meu futuro, na minha carreira, eu não consigo imaginar não trabalhar num ambiente plurinacional, de nacionalidades distintas. Que legal. Porque aonde eu acho que eu navego melhor, né? Estou mais acostumado. Que legal, meu amigo. Na Meta tive experiência no final do meu período, lá, uns 3 anos, na verdade, antes de sair da Meta, para trabalhar com países diferentes, do Spanish Speaking Language, aqui no Latam. E foi muito legal, porque você fala, não, os países de língua espanhola do Latam é tudo... Não, não é tudo a mesma coisa. Cada um tem a sua cultura, é diferente de conversar. As agências já são no mesmo país, são diferentes pelas culturas de cada uma, mas também as culturas dos países é diferente. Então, de adaptar e entender também. Uma coisa que eu faço quando eu faço consultoria de planejamento estratégico, quando eu pego projetos, eu penso nos 4 Cs. Então, pensar na cultura também, né? Consumidor, companhia, categoria e cultura. Sim. Então, pensar nessas coisas. E aí a cultura ajuda também a entender, mesmo dentro do país, mas a cultura daquele público-alvo, a cultura daquela categoria, mas a cultura de modo geral, como é que influencia. E aí o que você falou do global, de pensar nas culturas também, e ter pessoas como você teve, né? Um no Japão, outro em Londres, outro em Nova York e tal. Mas de ter essas conexões também entre esses times distintos para olhar para esse mesmo objetivo. E nessa oportunidade que você teve na Meta, eu tenho certeza que quando você ia para Argentina, México, Chile, nas tuas interações, a imagem que a Meta tinha nesses mercados era diferente. Você tinha que se adaptar a uma situação diferente, né? E isso é muito estimulante, porque você trabalha numa empresa, mas você percebe que você trabalha numa empresas, né? Ela tem imagem diferente, posicionamento diferente, necessidades diferentes. Então, a gente fala muito global, com a boca cheia, né, de cargos,
Mas o que é fascinante numa posição global é exatamente essa pluralidade, né? Essa oportunidade de lidar com situações completamente diferentes de acordo com regiões, países. É super estimulante. E lá de Londres também eu tive essa coisa de fazer estratégia de marca para a região. Então isso também foi legal. E uma das marcas foi Siemens, quando eu estava na RGA, para fazer de endomarketing, não, de talent market. Então pensando nos talentos, em trazer os talentos e um endo também para quem trabalhava lá, os profissionais que trabalham na Siemens, para eles sentirem bem a empresa através da marca interna e da marca externa para os talentos. E aí eu fiz isso para Londres e para Alemanha. E é entender da cultura ali uma grande diferença para você poder fazer as adaptações, não ser a mesma campanha. Tem muita campanha global que é incrível, mas aí pensando na cultura global também, né? Desses pontos. E falando da cultura global, e lá em Londres também, tudo que eu gosto é de Londres, não só falo de Londres e do Corinthians, e das minhas filhas também. Mas enfim, o The Guardian que eu li outro dia falava de um percentual, que eu não lembro exatamente qual era, talvez 17% dos funcionários de agências lá no Reino Unido, júniors, saíram das agências, foram substituídos por AI. Não sei se é de um grupo específico, mas enfim, em resumo, grande parte de profissionais júniores saíram para ser substituídos por AI. Então, os líderes dos times, ao invés de pedir alguma coisa para uma pessoa específica, dar gerenciamento, etc., já fala com AI que sai mais rápido. Grosseiramente falando, é mais ou menos isso. O que você acha da AI hoje em dia? Como é que vai ser esse trabalho com AI, principalmente para os planners, mas não só para eles, mas de um modo geral nas indústrias, né? No nosso mundo do trabalho. Bom, primeiro, o exemplo que você acabou de dar sobre a agência, essa porcentagem, eu acho que tem um oportunismo muito grande em relação a isso. Eu acho que tem empresas que não estão indo bem, que precisam demitir e usam essa desculpa de AI. Olha só. Para parecer fodões em relação aos seus clientes. Isso eu tenho certeza que vai acontecer no Brasil, se já não aconteceu. Não tinha pensado. E tem que ter o radar para isso. Tem que ter radar, porque é bullshit total. Essa é a primeira coisa que eu poderia dizer. A segunda coisa que eu diria também é que se eu fosse empresário, eu faria exatamente o contrário. Eu aumentaria as minhas contratações de entrantes, de pessoas que começam a sua carreira. Por quê? Porque esses são os talentos que estão mais suscetíveis de ter abertura a essas novas tecnologias. Que vão testar, que vão... E olha que eu estou falando isso dos meus 50 anos, eu tô aprendendo a usar 6, 7 ferramentas diferentes de AI. Fiz um curso, inclusive, recentemente. Porque tem que se... Assim, não existe uma opção de adotar ou não adotar. Não existe essa opção. Tem que adotar. Tem que testar. E a única maneira de fazer isso é você mesmo botando os dedinhos no óleo, né? Não sei se existe em português essa expressão, mas tem que sujar as mãos. Né? Eu acho que a gente está num hype que é normal, dá medo, vai ser transformador, a gente já está vendo os impactos. Por exemplo, um simples, né, que a gente está observando é o impacto na música. Tem cada vez mais bandas que, na verdade, não são bandas, não são seres humanos, são algoritmos, não existem, são bots que criam músicas e são as mais shared, mais escutadas nas grandes plataformas de áudio e está acontecendo toda semana. Uma loucura. Toda semana. Então, realmente, se essa disrupção está acontecendo agora com música, a gente já está vendo que Hollywood, cinema vai acontecer também, publicidade, vai impactar todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma frase que não é minha, né? Que diz assim, você não vai ser substituído por AI. Você vai ser substituído por alguém que sabe mexer com AI. Esse seria o meu lema. Muito bom. Eu acho que esse é o mais importante. Mas, de novo, eu não sou dono da razão. Pode ser que a gente vai passar por uma fase dramática. É possível, né? Que o mercado de trabalho seja impactado de maneira muito violenta. Na Índia, os grandes líderes como Emmanuel Macron, Lula, Sam Altman,
se encontraram para tomar uma decisão em relação ao que deve ser feito em relação à regulamentação de AI. E todo mundo está preocupado. A nível... Eu acho que tanto o Lula quanto o Emmanuel Macron, eles estão preocupados com as democracias. Porque a capacidade que a AI tem de criar uma realidade paralela, para não falar mentira, é muito grande. Isso vai impactar os processos democráticos. É óbvio que vai. Eu tenho a íntima convicção que o Brexit, que a primeira eleição do Trump, que a chegada de vários governos de extrema-direita no mundo aconteceu graças a forças como a Rússia, por exemplo, onde se pagou fake news e se pagou audiências para fazer pessoas começarem a acreditar em coisas que não fazem sentido. QAnon nos Estados Unidos, eu acho que é uma coisa que foi pilotada, não é uma coisa que veio do nada. Uma coisa que tenho certeza absoluta que tem nações que querem desestabilizar as grandes democracias no mundo. Então, a gente já vê isso acontecer há alguns anos já. Agora está se falando mais de AI e está cada vez mais assustador, né? Os impactos que pode ter. Então, para responder a tua pergunta, a colocação sobre jovens, a IBM está fazendo exatamente o contrário. Ela está contratando jovens. Então, não... Legal, que bom. E o mais importante é que você falou 50. Você não tem 50 ainda, você parece 36, 37. Inshallah, que continua. Mas, cara, é legal demais pensar também na evolução da tecnologia, né? Eu conversei com o Aaron Sutton, diretor criativo da África, muito experiente, e ele falou, quando ele começou, ele digitava na máquina de escrever, redator. E aí depois surgiu, do nada, surge a internet. Aí depois de um tempo, surge o Google. Então, surgiu a internet. Como é que vai ser, tal, não sei o quê. Depois surgiu o Google, a diferença das coisas, os desafios que foram colocados na indústria da publicidade. Aí depois as mídias sociais e agora a inteligência artificial. Então sempre teve desafio e adaptações da indústria como um todo. E aí o que você falou agora, por exemplo, da IBM contratando, enquanto as outras agências, de um modo geral, nem todas, se adaptaram ainda para olhar para o que você falou, né, de contratação de quem sabe juntar o AI com o HI, que o HI, Human Intelligence, Artificial e Human Intelligence, que é a criatividade conversando, a capacidade de checagem, de interpretação do que a AI responde, de saber fazer as perguntas e ter uma conversa de fato, não só conversa que você pergunta uma coisa, o que devolveu ali, copy-paste. Mas, enfim, acho que isso já faz uma grande diferença, né? De como se usa. E talvez para as agências entenderem isso, quais são esses novos cargos. Você até comentou que no futuro o que vai ser contratado no seu lugar é quem sabe mexer com essas duas coisas. Uhum. Então faz muito sentido. E nas épocas que você citou aí de Trump, entre outros extremistas da direita, falou-se muito ia falar paradigma, do algoritmo. Então, do algoritmo, como é que ele está funcionando, porque a pessoa deu um like numa coisa, começa a ver coisas mais similares. A bolha. A bolha. E aí fica com interpretação equivocada também, porque viu tanta coisa falando sobre um tema, fica na bolha, como você falou. O que você acha? Como é que a gente rompe com essa coisa do algoritmo? Porque aparentemente, na interpretação das pessoas, vem do consumo do que elas têm e dos dados e informações muito das mídias sociais. Como que a gente quebra essa bolha? Muito difícil. Eu acho que o que a gente está vendo é a economia da atenção. Deixa eu te dar um exemplo interessante. Bettings concorrem com o McDonald's. O sono concorre com a Netflix. A Netflix, by the way, vai mudar a sua interface e vai passar a ter um feed com short videos, com vídeos de curta duração. Então tem um merge que está acontecendo e redes sociais, feeds, scroll infinito, baseado em algoritmo, é a norma. É a nova norma da internet. Todo mundo consome mídia desse jeito. E a falta de transparência que existe em relação aos algoritmos é o problema.
Eu diria que tem dois problemas. Você não sabe o quanto o algoritmo está aprendendo sobre você, porque não é só sobre o teu comportamento, tua navegação fora do aplicativo também é levada em conta, e, enfim, um monte de rastros que você deixa digitais estão sendo levados em conta. E é exatamente por isso, inclusive, que às vezes a gente fala, meu, será que acabei de falar sobre isso? Como é que eu posso? Como é que aparece um anúncio? A pergunta que a gente tem que se fazer não é essa. Será que aquilo que a gente pensou e verbalizou não é uma consequência de algo que a gente viu e que a gente deu um pouquinho de atenção, mas a gente esqueceu que viu? Sim. E no final das contas a gente está sendo servido um outro anúncio que a gente já tinha visto, só que a gente esqueceu. Então, o Predictive AI, né, que é prever um behavior, um comportamento que você ainda não teve, é a definição de algoritmo. O algoritmo é esse, é saber que eu vou te apresentar um conteúdo que eu sei que você vai querer assistir até o fim. Então, falta de transparência. Acho que a gente não sabe, a gente não enxerga como é que um algoritmo funciona. E a segunda coisa é o próprio conteúdo. Hoje em dia, a lente que a gente tem sobre o conteúdo ainda é a gente consegue decifrar se um conteúdo é autêntico ou falso, a princípio, ou pelo menos é o que a gente acha. Na verdade, a gente chegou num nível agora com a inteligência artificial. Hoje, estamos em fevereiro de 2026, não podemos mais distinguir. É impossível. Chegou num nível de qualidade que você não vai conseguir. Aliás, tem alguns perfis nas redes sociais que mostram uma tela splitada, falando, ó, uma dessas duas cenas foi feita com inteligência artificial. Vai para a próxima, vai para a próxima, vai para. Você erra. É impossível distinguir. Então, a combinação dessas duas coisas é muito perigosa, porque você está preso no algoritmo que você não sabe que você está sendo catalogado dessa forma, e sendo servido um conteúdo que pode ser falso. Imagina a consequência disso. E eu não vejo muita saída, porque as pessoas... A única saída é o fim da tela. E olha lá, porque, na verdade, se você for pensar num chat GPT da vida só em áudio, tem um princípio de feed também. É uma conversa. O feed é uma conversa, né? Ah. É um conteúdo após o... Então, realmente, não sei. Eu acho que a gente está numa situação precária. Talvez seja isso das próximas gerações, os mais jovens, como as nossas filhas, pensarem mais em ir para a questão mais presencial, como a gente está fazendo aqui hoje, de uma certa forma, nos encontros, nas conversas e tudo mais, do que a gente que é viciado no tudo que é digital, né? Sim, e diminuir as telas. Absolutamente. Eu acho que, quando eu vejo o comportamento das minhas filhas em relação à tela, eu duvido, tá? Elas têm uma sede e é mimetismo total, porque elas veem a mãe e eu no celular, a gente dá um mau exemplo, isso é fato. Mas eu torço para que uma geração venha de desconexão, de sair desse vício. Espero que isso aconteça. Mas só para falar pro pessoal aqui que nessa tela vocês podem ficar, tá? Então, continue. Mas enfim, independentemente desta tela, acho que é uma excelente reflexão para a gente ter, né, sobre a gente pensar mais no presencial também, não só na tela, para ter as experiências, que isso faz muita diferença. E eu vou te falar, então, desde o Covid que eu estou em trabalho remoto, não? Tem muita gente que romantiza o trabalho remoto. Nossa, flexibilidade, poder cuidar da vida, se organizar do jeito que você quer e tal. Eu não aguento mais. Eu preciso de relação, de estar no escritório, de ter colegas, de sair para almoçar, de encontrar na máquina de café. Chega, eu não aguento mais. Aliás, quando a gente se falou para fazer esse episódio do Strategies Revival, foi a primeira coisa que eu te falei. Eu falei, vamos aproveitar que eu estou no Brasil, vamos fazer em pessoa, face to face,
porque eu cansei de receber um convite de Zoom, de Teams, Hangouts, FaceTime, qualquer coisa, eu tenho alergia a isso. Meu convite para ele foi de Zoom. A ideia de fazer presencial foi dele. A gente já fez um com o Fabiano e hoje contigo, mas a ideia foi sua de fazer presencial. Obrigado demais por essa ideia, meu ex-chefe, que já me dava muitas ideias. A ideia de ser corintiano eu já tinha, tá? Antes, eu já era. Acho que é o que dei para ele, a ideia de ser corintiano. E aí, falando de escritório, que você tem, né, encontrar com as pessoas dentro do escritório, falar, eu preciso falar com você de uma coisa, também de lembrar no corredor, de pensar, de ter interatividade, almoçar junto, ter mais conexão, faz para mim também uma grande diferença. E aí, pensando muito num ponto que eu adoro tocar e falar, do impacto positivo do mundo publicitário, mas não apenas, mas começando pela diversidade, equidade e inclusão. Dou aula sobre isso na propaganda, então nos anúncios, como a gente trazer mais diversidade, equidade e inclusão, quebrar os estereótipos dos anúncios, que a gente via isso muito nos anos 90, ainda nos 2000, melhorou muito nos últimos 3 anos, mas ainda temos. E para ter mais impacto positivo, não só na propaganda, mas nas ações das marcas e das empresas. Talk the walk, mas walk the talk, né? Então, conta o que você está fazendo. Você já fala o que faz o que fala, mas fala o que faz também, principalmente. E eu queria saber de você em relação a times. Como que é isso de diversidade, equidade e inclusão nos times das empresas que você trabalhou? O que você recomendaria para quem está assistindo de ter isso como liderança, que você foi global, inclusive, de ter isso nos times, ter diversidade, ter equidade, ter inclusão? Como que você vê e recomenda? Você falou de walk the talk, né? Sim. Eu vejo muita hipocrisia, na verdade, em relação a todas essas temáticas. Equidade, por exemplo, entre gêneros. Tem um discurso, e aí tem a maneira como o discurso é aplicado, e tem o certo. A maneira como o discurso é aplicado é que você vai ter mais mulheres em times, mas quando você olha a liderança, continua sendo lideranças masculinas. Não faz sentido nenhum. A equidade deveria ser refletida em toda a estrutura da empresa. Concordo plenamente. Eu acompanho, né, os movimentos que acontecem no Brasil, principalmente em agências, e eu tô feliz, porque realmente no Brasil a gente viu várias lideranças femininas. Eu penso, por exemplo, na Renata Bockel, na Rafael Queiroz, na Léo Burnet, Marina Pires. Pessoas com quem eu trabalhei, inclusive, né, que chegaram ao cargo número 1 dentro de uma agência. Então, a gente não pode cuspir no prato. Teve uma mudança real, uma evolução, isso é fato. Mas quando eu penso no... Espero que os meus clientes lá na gringa não vão escutar o que eu vou falar, mas eu tenho a impressão que muitos clientes meus sabem o que é o certo, mas o bottom line, o quarter, os objetivos acabam sendo priorizados em relação ao que é o certo. Tem muita pressão nessas empresas de venda, de rentabilidade, etc. E tal. E o impacto no meio ambiente, o fazer o certo para o planeta, fazer o certo para as pessoas, acaba sendo a cereja no bolo. Acaba sendo o nice to have, não o must have. Então, rapidamente você vê que tem um discurso, mas na prática não chega a ser uma prioridade número 1. Você vai ver propagandas de marcas onde tem afrodescendentes sendo retratados, você vai ver a liderança da empresa, são brancos. Né? Então, qual é o assunto aqui? Eu quero parecer modernete e preocupado com isso, mas na real não é aquilo que eu acredito, né? Então, eu acho que, na verdade, no final das contas, em relação a esses tópicos, eu acho que os que mais fazem são os que menos falam. Cachorro que late não morde. Então, cachorro que não morde... Late. Essa metáfora é muito boa para isso.
Faz muito sentido. Cocá, meu amigo, bom demais falar contigo. Privilégio trocar essa ideia com você. Muitos insights vêm daí. E essa última parte do cachorro que ladra não morde, acho que tem muito a ver com isso, da diversidade, equidade e inclusão, e do greenwashing, né? De fala, mas não faz, e aí pensando na parte de times, na diversidade, equidade e inclusão dentro da agência, dentro dos times, versus dentro das empresas, versus o que a marca está falando. Enfim, acho que isso faz uma grande diferença, que é o talk the walk também, né? Conta o que você está fazendo e tenha liberdade para isso depois que você começa a fazer. Obrigado demais, Cocá, por topar participar e pela ideia de fazer isso presencial. Bela diferença. Não, eu que agradeço. Acho que foi um momento. Enfim, quem recebeu um convite do Rafa para fazer parte desse encontro deveria aceitar no mesmo segundo, porque o Rafa é uma pessoa que tem profundidade, camada. A gente almoçou antes de gravar esse episódio. É uma pessoa com quem eu me conecto super bem. Ele tem conteúdo, o que é raro hoje em dia, né? Tem muita gente supérflua. E eu já dei uns toques para ele de próximas pessoas que ele deveria entrevistar, mas eu acredito muito no modelo de troca mesmo. Eu acho que a gente acaba não priorizando isso, né? A gente fica atrás de telas, e-mails, WhatsApp, e a gente acaba esquecendo as conexões de verdade, né? Essas trocas. Eu acho que faz isso toda a diferença. Faz muita diferença. Como hoje presencial fez bastante diferença. Obrigado demais, meu amigo. Obrigado. E vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Tchau, turma. Tchau, tchau.